Vamos conversar agora com a Stella Heschmann. Eu vou pedir até para ela me corrigir se o sobrenome estiver errado. Stella, muito bem-vinda. Ela fala pelo Observatório do Clima, como especialista, vai trazer para a gente um panorama geral dessa COP30, para a gente entender não só a relevância de se discutir todos esses assuntos que permeiam meio ambiente e clima aqui no Brasil, como também o que esperar em termos de ações concretas, Stella? A gente tem ouvido muito assim os especialistas alertando para que não se tenha tanta esperança, tanta expectativa, de que não se coloque tanto peso em relação ao que sairá de prático dessas discussões da COP30. E, por outro lado, o governo brasileiro um pouco mais entusiasta do discurso de que haverá um legado. Como é que a gente pode trazer equilíbrio nessa visão, Stella? Olá, boa tarde. Obrigada, Tainá, pelo convite. Falou certinho meu nome, tudo certo. É um prazer estar aqui com vocês. E, bom, a primeira coisa que eu quero comentar é que esse encontro, a COP, né, de que trata sobre clima, é o maior encontro global da ONU. É o assunto que atrai mais participantes, mais atenção da mídia e é para lidar com o maior desafio dos nossos tempos, que é a crise climática. Então, eu acho que é normal a gente ter grandes expectativas para cada encontro, mas, por outro lado, como se trata de avanços de negociações climáticas diplomáticas que precisam ser tratadas com consenso, a sensação que você tem ano após ano é que as decisões elas são pequenas, elas são avanços incrementais que a gente dá ano após ano para um problema que, na verdade, já vem numa velocidade muito grande, né? A gente tem sentido os impactos climáticos no nosso dia a dia, então fica esse descompasso entre a realidade que a gente sente e a demora nos avanços. Mas isso tem que ser trabalhado porque a verdade é que a gente precisa de avanços concretos para enfrentar esse desafio tão complicado. Então, eu queria dizer que é normal essa expectativa, é normal esse conflito aí entre a sensação que você tem, mas a gente precisa que esses líderes que vão estar reunidos em Belém na próxima semana, eles realmente deem passos concretos e avanços importantes. A questão mais importante que é colocada esse ano, eu diria, se fosse para escolher uma, é que esse é um ano que os países deveriam ter apresentado as suas metas climáticas olhando aí para o horizonte de 2035. A maior parte dos países ainda não fez isso. A gente teve apenas 64 países dos 198 apresentando as suas metas. E as metas que foram apresentadas, elas não colocam o mundo no caminho para limitar o aquecimento a 1,5 graus. Então, os líderes, principalmente que vão se encontrar na cúpula dos líderes, que acontece antes da COP começar, eles precisam dar uma resposta à altura. Dizer, ok, falhamos, não estamos colocando o mundo no caminho correto, como que a gente vai tratar isso daqui para frente? Como que a gente coloca o mundo no caminho correto? Oi, Stella, Isabel falando aqui em Brasília, obrigada por estar com a gente. Eu queria puxar esse assunto sobre esse percentual tão frustrante dos países que estão renovando suas metas. Por que tanta dificuldade dos países fazerem essa atualização e como é que isso pode pesar contra a realização da COP aqui no Brasil, hein, Stella? É uma dificuldade muito grande que os países precisam apresentar suas metas. Esse é um das poucas obrigações do Acordo de Paris. Isso depende de cada um individualmente, né? A gente viu na matéria anterior mostrando que a gente tem governos pelo mundo negacionistas. Então, apesar dos Estados Unidos ter apresentado uma meta, que foi no governo Biden, governo anterior, a gente sabe que o Trump não tem nenhuma intenção em cumprir essa meta. Então, o que o Acordo de Paris, o que o regime internacional de clima exige é um comprometimento de cada país de forma contínua com o enfrentamento desse problema. Então, independente dos ciclos eleitorais,
todos os países têm que estar comprometidos com o enfrentamento da crise climática para ela ser levada a sério. Para você ter uma ideia, a ciência nos mostra que a gente precisa reduzir as emissões em 60% até 2035. E se você olhar as metas desses 64 países que foram colocadas, pela primeira vez a gente consegue ver uma redução, mas ela é de cerca de 4%. Então a gente tem uma lacuna enorme aí para ser fechada e o mundo inteiro tem que se empenhar nisso junto, porque ninguém está imune aos impactos da crise climática. Por mais que os Estados Unidos tenham se retirado da mesa de negociação ou que a Argentina não compareça a esse encontro, eles também vão ser afetados pela crise climática. Pois é, está falando das contribuições, Estela, são 2/3 ainda de ausência de países que não se posicionaram. Tem uma expectativa muito grande sobre os países da União Europeia. Ainda falando de Estados Unidos e olhando para esse cenário de contribuições que não vieram, são esperadas, mas de maneira menos audaciosas. Qual seria a virada de chave, né, para que se chegasse de fato num nível de contribuições sobre essas metas climáticas razoável, para que a gente pudesse sair da COP de Belém dizendo que houve um avanço em relação a essas contribuições. E puxando ainda o gancho dos Estados Unidos, você falou bastante sobre isso. Me surgiu a dúvida, o que seria a presença do governo Donald Trump na COP de Belém? Seria um ponto dificultador, de repente, para a realização desses avanços? Ou seria um gesto de, ainda que diante de tantas divergências, uma abertura para diálogo? Olha, primeiro sobre as metas climáticas. A gente teve algumas sinalizações, mas elas ainda não foram apresentadas formalmente. Da União Europeia, você mencionou, existe uma grande expectativa na meta europeia. Primeiro porque eles sempre se colocaram como líderes da ação climática e esse atraso acaba minando essa imagem, né? E segundo porque eles são um grande emissor histórico, um dos maiores e grandes responsáveis aí pela crise climática que a gente vive. Então a gente precisa ver o que eles vão colocar na mesa. Eles deram uma sinalização, existe uma grande expectativa que eles façam isso até a COP, mas esse atraso é completamente injustificável. Você também teve uma sinalização importante da China, que pela primeira vez sinalizou que ia se comprometer com a meta de redução sobre toda a sua economia. Isso já é um passo bastante significativo, mas a meta que eles falaram que eles vão apresentar ainda é muito distante do que a gente precisaria. Afinal, a China é o maior emissor atual e está entre os maiores históricos já, apesar de ser um país em desenvolvimento, né, na divisão que foi feita. E você tem outros países que ainda não apresentaram, que também são grandes emissores, grandes economias, como a Índia. Então, quando você tiver, principalmente a apresentação de todos os países do G20, como eles são 80% das emissões, a gente vai ter um retrato melhor do que a gente teve com o atual relatório que a ONU soltou sobre as metas, porque hoje você não tem nem base suficiente para fazer uma análise sobre o todo que se precisa. Mas, sendo realista, muito provavelmente, mesmo com todos esses países apresentando metas, a gente não vai ter metas ambiciosas o suficiente para limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus, que é importante para nós, para os impactos que nós já estamos sentindo não serem ainda piores e a gente aí não acabar ultrapassando os chamados pontos de não retorno que a ciência coloca para vários ecossistemas super importantes no equilíbrio climático. Então, para a gente é importante limitar o aquecimento a 1,5 graus, ainda que a gente passe de 1,5 graus um pouco e volte. E o que a gente precisaria para isso? Há 2 anos atrás, os países concordaram por consenso, ou seja, todo mundo concordou no que seria necessário para limitar o aquecimento a 1,5 graus. E dentre as muitas decisões que foram feitas, eu vou destacar 2, porque são as 2 que têm prazo até 2030. Uma delas é zerar o desmatamento e a degradação até 2030, e a outra é que a gente vai se afastar dos combustíveis fósseis de forma justa, equitativa e equilibrada com ações até 2030. Isso é muito importante, porque os combustíveis fósseis, eles são responsáveis por 3/4 do problema. Ou seja, você não consegue curar uma doença se você não atacar
atacar 75% do problema, né, do que causa aquela doença. Então, inevitavelmente, a gente tem que tratar de como os países vão abandonar o combustível fóssil de maneira organizada. E desde 2023, essa conversa não avançou nem 1 centímetro. Então, se fosse para a gente falar sobre a maior contribuição que a COP30 pode dar para o enfrentamento da crise climática, seria ela começar uma conversa séria sobre como vai ser essa transição para longe dos combustíveis fósseis e como que a gente organiza isso de um jeito que seja justo, equitativo e equilibrado para todo mundo, porque essa transição não vai acontecer de forma igual e na mesma hora para todo mundo. Então, se a gente começar essa conversa, se a gente começar a organizar isso, aí realmente a gente coloca a COP30 no mapa das COPs, no histórico, e realmente ela vai ser lembrada por todos. Sobre os Estados Unidos, que você me fez essa pergunta, os Estados Unidos já se retirou da conversa, eles levantaram da mesa. Então, na questão do financiamento que foi mencionada, é muito frustrante porque a gente está no momento que a gente precisa de mais financiamento climático e o maior emissor histórico e o maior emissor que deve, né, que tem que pagar essa conta, se retira da conversa. Mas com o governo que a gente tem, que é o governo de Donald Trump, mesmo que eles não tivessem anunciado que eles iam sair, ou mesmo que eles viessem para a COP30, as expectativas não seriam de cumprimento. Então, na verdade, eles não virem, eu acho que ajuda mais do que atrapalha, porque você consegue avançar nos debates importantes que a gente tem que ter esse ano, seja nos combustíveis fósseis, como eu disse, que seria a maior contribuição que a gente poderia ter, mas que isso não está colocado na agenda, ou nos itens que você tem na agenda, por exemplo, sobre adaptação, programa de trabalho sobre transição justa, você consegue continuar avançando nesses debates e um dia, quando a gente tiver um governo que não seja negacionista nos Estados Unidos e eles voltarem para a mesa de negociação, porque, como eu disse, eles não vão estar imunes à crise climática, então eles vão ter que voltar em algum momento, eles já voltam com a conversa em outro patamar. Então, na nossa leitura, seria melhor mesmo que eles não comparecessem. Bom, e o Brasil manda alguns sinais truncados também, né? Tendo em vista toda a questão da margem, da exploração da margem equatorial e todo o avanço que a gente está tendo em relação a isso. Então, já é uma primeira trava em relação a esse plano que você está colocando para a gente, que seria um ponto de partida, que na verdade deveria ser um ponto de continuidade, né, Estela? Muito obrigada por estar aqui com a gente espera conversar com você nos próximos dias, contando aí com todo o seu conhecimento sobre esse assunto. A gente conversou com a Estela Hechmann, especialista em política climática do Observatório do Clima. Até a próxima, Estela. Eu que agradeço. Até a próxima.